Olá, bem-vindos à nossa videoaula e o nosso tema hoje, prontuário médico e a sua importância. Mas o que é esse tal prontuário médico? Primeiro eu preciso que você entenda a definição. Prontuário médico é o conjunto de documentos padronizados e ordenados onde devem constar todos os cuidados que foram empregados àquele paciente. Todas as práticas médicas que foram dadas àquele paciente. É a prova do atendimento médico a um paciente em uma unidade de assistência médica, em uma clínica, em um consultório médico. E aí você começa a entender uma coisinha simples. Eu falo que é o registro de todos os cuidados profissionais. Se eu falo em registro de todos os cuidados profissionais, eu estou falando em equipe multidisciplinar. Todos os profissionais que trabalham dentro de um hospital ou de uma clínica que estão ali para atender a sua excelência o paciente. Então eu estou dizendo aos senhores que eu tenho médico, enfermeiras, enfermeiros, eu tenho o pessoal da nutrição, eu tenho o pessoal da farmácia, eu tenho o pessoal do laboratório, eu tenho o gesseiro, eu tenho o maqueiro, eu tenho o pessoal dos exames de imagem, ressonância magnética, tomografia, ultrassom. Eu tenho o pessoal da hotelaria, eu tenho o pessoal da limpeza, eu tenho o pessoal da engenharia, eu tenho os biólogos, tenho o pessoal administrativo que dá suporte para que essa máquina chamada hospital possa trabalhar com excelência de padrão, inclusive se ela já for acreditada ou estiver para obter uma acreditação. Ok, senhores? Prontuário médico é um documento repositário do segredo médico e do paciente. E nesse sentido, nesse prontuário, contrário do que muitas pessoas alegam, prontuário médico não é um resumo de tudo que foi feito para um paciente. Prontuário médico, ao contrário, ele é analítico. Serão inseridas no prontuário médico todas as práticas médicas e paramédicas que foram dispensadas ao paciente. Portanto, não se trata de resumo. Desde a primeira anamnese, que é feita pela enfermagem, quando faz-se a triagem desse paciente, após o endereçamento desse paciente ao consultório médico, onde nós teremos então a anamnese daquele médico, uma hipótese diagnóstica, a solicitação de alguns exames e a vinda dos resultados desses exames para aquele prontuário, onde nós teremos então o fechamento do diagnóstico, com o fechamento de um prognóstico, onde nós teremos a prática de um procedimento medicamentoso, ou um procedimento cirúrgico e medicamentoso, e aí envolve todos os demais profissionais da área da saúde. Ficha clínica de enfermagem, UTI, farmácia, nutrição, psicólogos, fisioterapeutas e assim por diante. Portanto, prontuário médico não é, em hipótese alguma, um resumo da vida de um paciente dentro de um consultório, de uma clínica ou dentro de um hospital. Prontuário médico é igual a sigilo profissional, porque as informações e os documentos nele contidas ou contidos guardam relação apenas ao médico, ao paciente e ao hospital. Num segundo plano,
teremos a interseção ou a interveniência de terceiros interessados nesse prontuário médico. Nós veremos isso mais adiante dessa nossa videoaula. Se eu falo em prontuário médico, eu tenho que falar para os senhores na questão do seu preenchimento. Se o prontuário médico é feito de forma manual, é manuscrito, o médico que for preencher esse prontuário, ele deve preencher de forma legível e inteligível. Esse mesmo médico deve evitar de usar excesso de siglas e excesso de códigos. Os médicos têm que aprender a escrever. Na verdade, o médico tem que fazer um roteiro, como se fosse um roteiro de um filme, relatando aquilo que ele viu naquele paciente, o que o paciente lhe relatou durante a anamnese, quais foram as conclusões que esse médico abstraiu daquelas informações, quais foram as providências desse médico, justificando essas providências, e por fim, qual foi diagnóstico e prognóstico. Prontuário médico não deve, e não pode ter rasuras, borrões, retificações extemporâneas. E o que é retificação extemporânea ou retificações extemporâneas? Ocorrem quando o paciente tem alta médica e hospitalar e o médico esquece, puxa, mas não era bem esse o diagnóstico, eu esqueci de colocar isso, ele vai lá e rasura tudo que está lá em cima e aí faz uma retificação embaixo. Isso não pode ocorrer. Eventual retificação ou retificações só podem ocorrer quando o paciente ainda está sob a custódia daquele hospital e daquele médico. E mesmo assim, abaixo dessa retificação, esse médico tem que fazer um relatório para se justificar do porquê daquela retificação. E o bom senso nos diz, e a prática em segurança jurídica nos diz, que se esse médico fizer uma retificação, bom que ele chame a esse prontuário o seu diretor clínico, para que o diretor clínico coloque o seu ciente ali. Ou seja, o diretor clínico só vai colocar o seu ciente se aquele médico convenceu aquele diretor clínico que aquela retificação não é uma fraude contra aquele paciente ou uma fraude contra o seguro médico, contra a operadora de saúde, contra o convênio médico e muito menos uma fraude para encobrir um suposto erro ou uma suposta má prática médica contra aquele paciente. Dito isso, senhores, nós temos que o prontuário médico também é um material importante como defesa do direito do médico. Se esse médico for chamado às rédeas do Conselho Regional de Medicina do seu estado, às rédeas da Justiça, sobre eventual acusação de má prática médica, o primeiro documento que ele vai usar para provar a sua inocência é o prontuário. Agora, como ele vai provar a sua inocência se o seu prontuário está cheio de garranchos que ninguém consegue entender, com excesso de rúbricas, de siglas, de códigos, borrões, rasuras e retificações que não foram justificadas? Certamente ele vai ter sérios problemas para se defender e por conta disso o hospital também terá sérios problemas para se defender. É um material de defesa não só do médico, como do hospital, como também e principalmente do paciente, caso o paciente se sinta lesado por alguma prática médica ou administrativa. E aí nós temos duas situações de responsabilidade civil que são adversas. Nós temos a responsabilidade objetiva e a subjetiva. Subjetiva guarda relação com o ato exclusivo personalíssimo do médico. E a objetiva é tudo que se concerne
ao ser hospitalar, as práticas que não dependeram apenas e tão somente do ato personalíssimo daquele médico. E tanto é verdade que o prontuário médico é uma peça fundamental, que o Código de Ética Médica do CREMESP, no seu artigo 69, ele diz o seguinte, e eu vou ler para os senhores: é vedado ao médico deixar de elaborar prontuário médico de cada paciente. O artigo subsequente, ou seja, o artigo 70, diz: negar ao paciente acesso ao seu prontuário médico, ficha clínica ou similar, bem como deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionar riscos para o paciente ou para terceiros. Aí aqui, nesse artigo 70, vem a reboque, quando eu falo do risco para o paciente, a exceção do artigo 34. Isso já foi abordado aos senhores numa aula pretérita. Ocorre quando o médico faz um diagnóstico, mas ele não pode informar esse diagnóstico ao paciente, porque esse paciente está tão debilitado que certamente, ao receber esse diagnóstico, esse paciente vai sofrer um impacto e pode evoluir para uma espiral descendente de depressão e vir só a piorar e não interagir com o procedimento, com a melhor prática médica para tratá-lo. Então, a reboque do artigo 70 do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, do CREMESP, vem o artigo 34 do Código de Ética Médica. Tá? E sempre atentos, senhores, que dentro desse contexto do prontuário tem aquela obrigaçãozinha do artigo 32 do Código de Ética Médica. Tá bom? Os senhores se lembram da nossa penúltima aula? Dá uma consultadinha no Código de Ética Médica. Aliás, é obrigação de cada profissional da saúde, médico ou advogado, ter isso aqui na sua escrivaninha. Isso aqui que vai nortear um bom administrador hospitalar e um bom médico, um bom enfermeiro, a não cometer erros. É seguir esta Bíblia aqui, que é o Código de Ética Médica. Ok, senhores? Pois bem, e a quem pertence então o prontuário médico? O que diz lá a resolução 1821 de 2007? O que diz a lei? O que diz a prática? O prontuário médico pertence à sua segurança, guarda, manutenção e posse ao médico, ao hospital, à clínica e ao consultório. Ao paciente pertence todas as informações nele contidas, bem como todos os exames nele contidos. Jaime, ele tem uma radiografia dos pulmões. Ele tem uma radiografia de MI esquerdo, tornozelo. Ele vai ter acesso a essa radiografia. A radiografia, ela não pode sair do acervo do hospital. E nesse caso, essa radiografia, ela vai ser substituída, pelo relatório da conclusão daquele exame de imagem. Se necessário for, o juiz pode requerer, se nós estivermos falando de um caso judicial, que o seu perito compareça naquele hospital e ali faça a análise daquela radiografia. Mas dentro daquele hospital, jamais fora daquele hospital. Ok, senhores? Então, ao hospital, ao médico, a guarda, manutenção, segurança e posse. Ao paciente, as informações nele contidas e todos os exames que foram requeridos. Lembrando que, no caso de radiografia,
O que vai caber a ele é o relatório da conclusão daquele exame de imagem, ok? Se nós estamos falando de um prontuário manual, ou seja, escrito à mão, a partir de 10 anos, o hospital pode pegar este prontuário e digitalizá-lo e guardá-lo na nuvem por mais 10 anos. Se for digital, a coisa já está resolvida e o prazo para guarda, manutenção e arquivo é de 20 anos, conforme resolução do Conselho Federal de Medicina, aquela resolução chamada 1821 de 2007. Qual é a importância, então, do prontuário médico, além dos fatos que eu já trouxe aos senhores? O prontuário médico tem uma grande importância, e vou citar algumas, porque esta é uma aula que, em sede de pós-graduação em MBA em gestão hospitalar, demanda 30 e poucas horas de aula. Em sede de pós-graduação em direito médico, demanda aí umas 30 a 40 horas aula. Eu vou citar algumas importantes. A importância do prontuário médico com relação ao indicador chamado perfil nosológico. Entenda que perfil nosológico é o estudo do perfil das doenças ou das patologias que um paciente teve, ainda tem ou virá a ter, no caso de uma recidiva ou de um paciente que, em razão do local em que ele vive, daquele ambiente que ele vive, ele tem sim uma certa predisposição de ser acometido por esta enfermidade. E aí, quando eu falo de perfil nosológico, eu falo do perfil nosológico do paciente, e aí eu também remeto esse perfil nosológico para um hospital, para uma clínica ou para uma comunidade. E a importância desse perfil nosológico é também discutir-se as notificações compulsórias. É também entender que determinado hospital, determinada área em que ele estiver, ele pode tratar muito mais de pacientes com doenças infecto-contagiosas que, se não tratado corretamente e se não comunicado à vigilância sanitária e às demais autoridades voltadas à área médica, à saúde, segundo o que predispõe o artigo 6º, o artigo 96 a 200 da Constituição Federal, nós podemos ter o quê? Uma epidemia, uma endemia ou uma pandemia. Daí a importância de nós entendermos a questão do perfil nosológico. E daí a importância de o senhor entender o papel principal do prontuário médico. Ou seja, não é só aquela questão do padrão de documentos padronizados, normatizados, onde devem constar todas as práticas médicas empregadas para aquele paciente, que é um documento que tem sigilo profissional, que é um documento repositório de segredo médico do paciente. Nada disso. Ele vai mais fundo, ele é mais profundo do que nós imaginamos pelo próprio conceito dele. Quando eu conheço o perfil nosológico de um paciente, eu posso entender algumas situações muito importantes. O meu estoque de medicamentos atende a minha demanda? Eu estou comprando bem, estocando bem, dispensando bem? Lembrando que é comprar bem, guardar bem, estocar bem, dispensar bem, guarda relação com uma coisinha chamada CPV, custo de produto vendido. Se eu conheço o perfil nosológico do meu paciente, do meu hospital, do meu município, daquele bairro, eu consigo abrir uma licitação melhor, trazer para essa licitação um pool de farmácias ou laboratórios para concorrer entre si. Aí eu tenho um melhor custo de acordo com a minha demanda. Então eu compro bem,
eu estoco bem e dispenso bem, eu vou ter lucro. Se eu comprar mal, estocar mal, eu vou ter prejuízo. E se eu dispensar mal ainda, pior ainda. E as minhas instalações? São apropriadas para atender a minha demanda? Eu tenho um número de leitos suficiente para atender a minha demanda? Tanto em pronto-socorro como em hotelaria hospitalar? O número de médicos e enfermeiros e dos demais profissionais da saúde, e aí lembrando que a equipe é multidisciplinar, são o suficiente para atender a minha demanda? Você busca também essas informações dentro de um prontuário médico. Basta você estudar o prontuário médico. Além dos outros relatórios que nós temos destinados a cada situação de um hospital. E os meus equipamentos? Eles são apropriados para atender a minha demanda? Eles estão sucateados? Por que que esses equipamentos requerem uma manutenção com custo alto? Por que que esses equipamentos, via de regra, estão quebrados e estão parados? Será que eles já se tornaram obsoletos? Será que eu não tenho um equipamento melhor no mercado? Será que já não é hora de eu rever o conceito nas minhas instalações? Se eu posso comprar um novo equipamento mais moderno, uma nova tecnologia, para otimizar o meu trabalho e reduzir o meu custo efetivo com manutenção? Essa é uma das informações que você pode buscar também dentro de um prontuário médico. De acordo com a minha demanda, de acordo com esses prontuários que eu peguei como pesquisa, de acordo com a demanda, as minhas instalações, elas obedecem, estão em conformidade com a RDC 50, com a RDC 306? Essas informações você pode também retirar, extrair do prontuário médico ou do prontuário do paciente. Um outro indicador que é importante é o indicador financeiro. Já meu prontuário médico pode ser um indicador financeiro? Sim, pode e deve. E aí, nesse caso, na minha humilde opinião, eu uso o prontuário médico como um papel importante e condicionante na minha auditoria contábil e fiscal, para eu saber quanto custou para o hospital, seja num paciente particular, seja do SUS ou conveniado, aquele paciente. E se eu analisar aquele prontuário médico, eu vou entender, ele entrou no meu hospital ou no meu pronto-socorro tal dia, tal hora, passou tanto tempo na enfermagem, passou tanto tempo na recepção, tanto tempo no consultório, tanto tempo na hotelaria de enfermagem aguardando o resultado dos seus exames e recebendo medicamento e alimentação. Depois retornou ao consultório daquele médico, recebeu o diagnóstico, foi internado ou não foi internado. Então esse prontuário me diz quanto custou esse paciente. Lembrando que cada setor desse é um centro de custo. Aí, se vocês pegarem, tiverem a curiosidade de ir até um hospital e pedir o plano de contas contábeis, a razão contábil daquele hospital, vocês vão ver que cada um desse setor que eu falei para os senhores representa um centro de custo. Portanto, esse prontuário médico também serve como um papel importante a colaborar com a minha auditoria fiscal e contábil, para eu saber se o meu hospital está trabalhando dentro de uma margem segura de lucro ou não. Porque se ele não está trabalhando dentro de uma margem segura de lucro, mais cedo ou mais tarde eu vou ter problemas. E aí os senhores têm que lembrar de alguns planos, de alguns convênios que detinham inclusive hospitais próprios. Unimed Paulistana, Interclínicas, que era dona do Hospital Evaldo Foz, lá no Campo Belo, aqui em São Paulo, e outros que já vieram e já foram sepultados. Por quê?
porque não tinha uma boa auditoria fiscal, contábil e financeira, e muito menos uma boa auditoria médica. Se eu falo em custo de leito, hora homem, leito de enfermagem, leito de hotelaria, leito de UTI, de semi-UTI, os medicamentos que foram dispensados àquele paciente, todas as pessoas que estiverem envolvidas para tratar daquele paciente. Portanto, uma das melhores causas ou dos melhores papéis do prontuário médico é ser também um indicador financeiro. E agora entra um caso curioso, que é o caso que eu gosto. O prontuário médico, ele serve para levar informações às comissões de estudos de casos clínicos. Mas até isso, Jaime, até isso e principalmente isso. Mas por que, Jaime, comissões de estudos de casos clínicos? É simples. Porque através da comissão de estudos de casos clínicos, eu consigo melhorar a performance do meu hospital. Eu consigo identificar se em algum setor houve algum erro. Se em alguma parte do meu sistema algo não funcionou bem. E dentro da comissão de estudo de casos clínicos, alguns pontos que se fazem necessários que você entenda. Estudos de assertividade de diagnósticos, estudo de óbitos, estudos de infecção hospitalar, estudos de assertividade no setor de enfermagem, estudos de dispensação medicamentosa, estudos efetivos de novas drogas. Olha só a importância do prontuário médico. Jaime, o que tem a ver estudo de assertividade de diagnóstico? Eu preciso ver se o médico que está trabalhando para mim, se ele está conseguindo fechar um diagnóstico com assertividade, com excelência. E se não existe erros nesse diagnóstico, porque se eu tenho erro de diagnóstico, eu tenho erro de prognóstico. Se eu tenho erro de prognóstico, eu tenho erro de receituário, de prescrição médica, e quem vai experimentar esse erro é o paciente e os seus familiares. Eu preciso entender se esse médico que está trabalhando para mim é um médico que ele consegue fazer um diagnóstico sindrômico, ou seja, abrir um canal de comunicação com aquele paciente, ouvir o paciente, e aí começa na sua CPU, esse paciente está relatando isso, e o seu corpo conversa realmente comigo nessa situação. Eu já tive um caso semelhante, eu tenho quase certeza que esse paciente está com essa patologia. Quando o médico consegue extrair as informações necessárias desse paciente, é o que nós chamamos de diagnóstico sindrômico, que é quando o médico tem a capacidade de entender, certamente ele vai pedir 1, 2 ou 3 exames específicos. Quando é um médico que não consegue ter esse canal de comunicação com o paciente, ele só vai conseguir fechar um diagnóstico se conseguir pedindo uma bateria de exames que vão encarecer aquela consulta, que vão encarecer aquele convênio médico, aquele seguro médico, e que vão reter mais tempo o paciente, e muitas vezes aqueles exames voltam e aquele médico já saiu do plantão dele, agora é um outro médico, e o outro médico não entende por que ele pediu aquilo, e vai pedir outros exames, e o paciente está ali sofrendo, e os familiares estão ali sofrendo, e muitas vezes não se chegam a fechar um diagnóstico correto. E às vezes o que acontece? O paciente vai ter uma alta hospitalar ou uma alta médica, e daqui a alguns dias ele volta ao meu hospital, ao meu pronto-socorro, com os mesmos sintomas. Isso se não for pior. Se ele não for submetido a um tratamento, e esse tratamento não teve causa específica de diagnóstico,
portanto não surtiu resultado, o paciente não teve melhoras e os remédios ainda fizeram mal a ele, então ele vem de volta para o hospital com o mesmo sintoma, agravado agora por outros sintomas decorrentes dele ter ingerido medicamentos que não guardavam relação alguma com a sua patologia. E o estudo de óbito? É simples. Eu tenho que entender por que tantos pacientes estão morrendo no meu hospital. São pacientes terminais? O meu hospital só lida com paciente terminal? São pacientes que são portadores de patologias graves, onde a própria literatura diz, olha, nesse caso, o melhor esforço que você tenha, o óbito é certo. A única coisa que você, médico, tem que fazer é dar uma condição melhor, dar dignidade para que essa pessoa consiga morrer sem sentir dor, dentro de um conforto. Ou eu estou com um excesso de óbitos decorrente de alguma falha na área médica e na área hospitalar. Mais do que isso, esse estudo de óbitos pode servir também como notificação compulsória. E como pode servir como indicador não só para estudo das comissões de casos clínicos, como fazer parte de discussão em congressos. Se eu consigo rever todo o meu modelo de sistema, não, realmente não houve nenhuma falha no sistema. Ok, mas e o que eu posso fazer para melhorar a condição desse paciente? Eu não posso prometer a cura, mas eu posso fazer algo para melhorar e, quiçá, talvez trazer a cura ou fazer uma remissão total ou parcial dessa enfermidade. Isso está dentro dos estudos de óbito. Os estudos de infecção hospitalar. A minha CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ela é atuante ou ela está apenas no papel para enfeite? Eu preciso entender. Mais do que isso, eu tenho que entender com quais bactérias eu estou lidando dentro daquele meu hospital. E o que eu posso aprimorar de práticas para tentar evitar a proliferação dessas bactérias. Se eu recebo um processo civil de indenização por danos materiais e morais de um paciente que enfrentou um procedimento cirúrgico ou não cirúrgico, mas que adquiriu uma infecção hospitalar dentro do meu hospital, se eu tenho um estudo permanente da minha CCIH, eu posso verificar se a CCIH ela é atuante, eu estou dentro daquele patamar em que a Organização Mundial da Saúde e a Anvisa diz que até esse limite X percentual não houve desleixo da minha parte. Ou seja, e exemplificando, eu atendo 10 milhões de pacientes ao ano, em todos os setores do meu hospital, ok? E de repente entra um paciente com uma ação contra o meu hospital. Olha, eu fui acometido de uma infecção hospitalar e foi assim, 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 assado. Ok, o que eu tenho que ver? O que representa esses pacientes nesse universo de 10 milhões? Aí eu vou fazer um levantamento e vejo, esse paciente nesse universo de 10 milhões de pacientes que eu atendo, representa 0,0001. Desculpa, não houve desleixo da minha parte. O que foi um caso fortuito. Ponto. Eu provando para um juiz de direito que aquele paciente, muito embora tenha experimentado essa infecção, não foi por desleixo, por negligência, imprudência ou imperícia da minha parte, e que eu estou agindo em conformidade com o que prescreve a Anvisa, a Organização Mundial da Saúde, e que ele está dentro daquele limite de tolerância, eu posso até ser processado, mas eu não serei condenado. A exceção que aquele paciente prove que em algum momento
eu fui desleixado com as minhas obrigações. Aí o hospital vai responder esse processo e será condenado. A assertividade do setor de enfermagem é muito importante, porque não adianta eu ter um bom diagnóstico, um bom prognóstico, uma boa indicação de uma terapia cirúrgica ou apenas uma internação para que aquele paciente receba medicamentos, drogas mais potentes que ele não poderá ter acesso na sua residência, e a enfermagem vem e não consegue atender bem aquele paciente. Eu preciso saber se aquele corpo de enfermagem é um corpo atuante, se aqueles profissionais estão sempre em busca de especializações, de reciclagem, se o meu hospital propicia esta condição para eles ou não. Portanto, é muito importante saber da assertividade, ter esse retorno nos meus indicadores. E aqui eu quero lembrar aos senhores que de 1 a 100, a prática médica em hospital corresponde a 10% de 100%. 75% está nas mãos e nas costas das enfermeiras e dos enfermeiros. O saldo restante dos demais profissionais da saúde. Da mesma forma, entender se o meu setor farmacêutico está dispensando bem esses medicamentos. E se eu tenho também um estudo de novas drogas. Porque de repente eu tenho um médico que está prescrevendo uma determinada droga para um paciente, tanto em leito hospitalar como em leito de UTI ou em enfermagem. E esta droga que esse médico está prescrevendo, ela já está superada por uma outra droga mais efetiva, que dá uma resposta melhor para o paciente e reduz o tempo de internação desse paciente e os demais custos que envolvem esse paciente em cada uma das pessoas que vão estar no leito desse paciente ou na cabeceira do leito desse paciente. Mas Jaime, uma droga nova geralmente ela custa mais caro. Ok, aí você vai fazer uma conta. A droga que não foi extinta, que não foi impedida o seu comércio pela Anvisa, ela permite que esse paciente fique 30 dias hospitalizado. A droga nova que foi homologada pela Anvisa e pela Organização Mundial da Saúde e por todos os outros órgãos da saúde, nacionais e internacionais, ela é mais cara, mas ela otimiza o tratamento, me dá uma melhor resposta e reduz o tempo de internação desse paciente de 30 dias para 10 dias. Qual é a melhor droga a ser prescrita então? A mais cara. Porque ela pode ser mais cara na individualidade, mas no contexto geral de todas as pessoas envolvidas, de todos os setores envolvidos para atender aquele paciente, com certeza, se o hospital passar a usar essa droga, o hospital vai obter lucro com a redução da hotelaria e, consequentemente, com a redução de todos os custos dos demais centros de custo ou centros de custos, ok? O prontuário médico também serve para que eu tenha uma avaliação do tempo de internação. Mas e por que eu tenho que avaliar o tempo de internação do paciente? Porque de acordo com a patologia, de acordo com a prática do dia a dia, de acordo com a literatura médica, com a literatura em fisioterapia, de enfermagem, determinadas patologias nos dizem que o paciente deverá ficar em leito hospitalar até 5 dias, 10 dias. Aí de repente você tem um paciente com um diagnóstico dessa patologia que diz que deverá ficar até 10 dias, ou poderá ficar até 10 dias, e o tratamento se estendeu e a hotelaria se estendeu por 20 dias, 30 dias, 40 dias, 50 dias. Eu tenho que entender o porquê. Houve uma piora? Se sobreviveu a ele uma outra patologia? O que aconteceu com esse paciente? Porque a prática e os protocolos me mostram
que ele deveria ficar até 5 dias, 10 dias. Ele já está há 40 dias. O que está acontecendo? Foi um diagnóstico precipitado, as drogas não estão fazendo efeito, ou ele agravou-se o quadro, ou se achegou a ele uma nova enfermidade. Então, para isso também é interessante entendermos que o prontuário do paciente serve também para avaliação do tempo de internação. E o prontuário do paciente, serve também para erigir as notificações compulsórias. Algumas enfermidades devem obedecer os protocolos de notificação compulsória, independente ou não se é um hospital particular ou público. Você não pode fugir desses protocolos de notificação compulsória. E você vai buscar isso onde? Também no prontuário do paciente. Ok, e agora, quem pode requerer o prontuário médico? Ou as informações nele contidas? Em primeiro lugar, o paciente, mediante simples carta feita pelo próprio punho ou por computador, datada e assinada. Por cautela, deve fazer o reconhecimento de firma em 2 vias, onde ali ele vai dizer ao médico: olha, eu necessito da cópia do meu prontuário num prazo de tantos dias. Leva as 2 vias, faz o protocolo, retém a sua via e o hospital ou médico deverá te entregar esse prontuário dentro do prazo que você assinalou, ou, olha, nesse prazo eu não consigo me entregar, eu preciso de mais tempo. E aí já é um acordo de cavalheiros, mas ele tem que entregar. Em segundo lugar, o seu representante legal, mediante procuração com firma reconhecida, podendo ser uma procuração simples com firma reconhecida ou uma procuração para o instrumento público. Aí vai de acordo com o profissional ou de acordo com a ideia do representante legal daquele paciente. Em terceiro lugar, em caso de óbito do paciente, o inventariante, o seu representante legal, que se transformou em inventariante, provando ele ter sido nomeado inventariante pelo juízo, de acordo com o que prescreve os artigos 617 até 631, com os seus parágrafos e incisos do Código de Processo Civil. O que nós aconselhamos aos hospitais e aos médicos é que retenham uma cópia destas procurações e acoste ou aporte estas procurações no prontuário médico, naquele prontuário que ficará sob sua guarda, a posse, manutenção e segurança, para que amanhã não venha cair na esparrela: olha, o senhor entregou a cópia de um prontuário de um paciente, a pessoa não tinha nada a ver com ele, não era representante, não era o paciente. Desculpa, eu entreguei para quem veio aqui, me trouxe essa procuração e me trouxe o nome do paciente. Com essa procuração eu entreguei, porque eu não tenho poder de polícia e muito menos cartorário para saber se aquela pessoa era ou não paciente ou representante legal. Tem um documento que prove que eu agi dentro da lei e dentro daquilo que o bom senso me autoriza a fazer. Em quarto lugar, não tendo inventário e havendo falecido, óbvio, o paciente, a sua esposa, ou seja, ou seu esposo, o cônjuge sobrevivente, ou seus filhos, mediante apenas a apresentação da certidão de óbito, mais cópia do documento que prove que eles são respectivamente ou cônjuge sobrevivente ou filho ou filha. Mas terá que ser feita também por carta e com firma reconhecida. Em quinto lugar, o Poder Judiciário, por determinação judicial, através de uma ação de busca e apreensão ou uma cautelar de exibição de documentos.
Em sexto lugar, o senhor delegado de polícia, de acordo com a Lei 12.830 de 2013, que também poderá requerer, não poderá fazer a busca e a apreensão. Aqui eu quero só fazer um parêntese que é muito importante, Se você receber uma ordem judicial para entregar o prontuário do paciente, não discuta a ordem judicial. Providencie a entrega do prontuário, da cópia do prontuário. Porque, via de regra, na notificação judicial ou na decisão no mandado judicial, o juiz ainda insiste em colocar que a parte apresente o prontuário do paciente. Mas não é o prontuário, são as cópias do prontuário do paciente. Então não discuta, não ofereça resistência. Não vá querer discutir com o juiz de direito, olha, mas o prontuário do paciente é um documento sigiloso que só guarda a relação entre o médico, o hospital e o paciente, e o senhor é um juizinho, e o senhor não tem nada. Esquece isso. E que inclusive tem o inciso 11º do Código de Ética Médica. Esqueça isso. Determinação judicial você cumpre. Depois você discute. A única coisa que eu te aconselho é fazer uma petição para entregar em juízo a cópia daquele prontuário daquele paciente e os demais exames e requerer ao juiz que determine o segredo de justiça naquele processo. Por quê? Porque você está entregando a esse juiz um documento sigiloso. E esse documento sigiloso só deve guardar relação com as partes que estão naquele processo. O juiz de direito, que é o destinatário final da prova, o senhor promotor de justiça ou procurador, a parte ativa, que é o autor da ação, que pode ser o espólio ou o próprio paciente, e a parte passiva, que é o médico e o hospital, que devem a obrigação de entregar. Ponto. Na mesma atuada, quando for um requerimento do senhor delegado de polícia, que ele deverá fazer aos senhores por intimação, e deve constar nessa intimação que, segundo a portaria tal, segundo o artigo tal, venham requerer desse nosocômio cópia do prontuário desse paciente, que será acostada aos autos do inquérito policial número tal, onde o queixoso é fulano de tal, para os fins de direito. Recebendo esse requerimento, você também deve atender o senhor delegado de polícia. A exceção à regra de não atendê-lo é se ele vier para fazer uma busca e apreensão desse documento. Se for requerimento, tendo justa causa, os senhores, por favor, entreguem. No caso judicial, se os senhores não entregarem, principalmente se for numa cautelar de exibição de documentos, se os senhores oferecerem resistência, os senhores terão um problema muito sério. A multa astrinte, que é uma multa diária, via de regra, ela é alta, mas a sucumbência, ou seja, os senhores vão perder o processo, vão pagar a multa diária e ainda vão ter que pagar honorários do advogado da parte contrária. Então não façam isso. Não onerem a sua clínica, o seu hospital médico. Entreguem e depois vão discutir. Ok? Eu convido os senhores a acessarem o link do Poder Judiciário e os senhores vão ver uma série de julgados, tanto em primeira instância, como no TJ, como no STJ, no STF, dizendo aos senhores a obrigatoriedade de entregarem à autoridade judicial ou policial a cópia do prontuário, desde que obedecidos o devido processo legal. Perfeito? Existem inúmeros julgados. Inclusive, poderão fazer consulta também na plataforma
do próprio Conselho Federal de Medicina, ou do CREMESP, né, do Conselho Regional de Medicina do seu estado, que os senhores vão ver diversas e diversas resoluções e decisões no sentido de que o senhor tem a obrigação de entregar. Algumas decisões serão controversas, não, você não tem que entregar, porque tem um sigilo do paciente, sigilo médico. Não faça, não caia nessa esparrela. Entregue, depois discuta o problema, se esse for o caso. Agora, e a questão da Lei 12.830? O delegado de polícia ele pode fazer a busca e apreensão com base lá no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.830 de 2013? O delegado de polícia, senhores, não pode fazer a busca e apreensão de nenhum tipo de documento ou objeto na sua casa, na sua clínica e no seu hospital, se ele não tiver um mandado judicial para tal. Se ele tiver um mandado judicial, ok, entregue, não discuta. Se ele não tiver um mandado judicial, ele tem que requerer. E o requerer, esta é a letra do artigo 2º, parágrafo 2º, é requerer. Por quê? Porque ele é a primeira autoridade do caso. Ele é o primeiro juiz da causa. Então, se ele estiver com algum inquérito na sua mão e que ele esteja apurando um fato ilícito, um fato delituoso, de qualquer natureza que seja, ele pode requerer. E como é que ele vai requerer? Ele vai mandar uma intimaçãozinha para o senhor com um investigador, não vai ser pelo correio, e nessa intimação ele vai dizer ao ilustre diretor do hospital tal, ou ao doutor fulano de tal, venho por intermédio desta, de acordo com a portaria tal, artigo tal, lei tal, requerer cópia do prontuário do paciente senhor fulano de tal, para que seja instruída e acostada nos autos do inquérito policial número tal, que está em trâmite por esta delegacia. Ao receber essa intimação e essa requisição, os senhores devem dizer ao investigador de polícia, ou ao delegado, se for ele que for até a sua clínica, ao seu hospital, ou ao seu consultório, dizendo: doutor, não há problema algum. Está bem redigida aqui a sua intimação, o senhor já disse qual é o inquérito, mas eu estou com um problema muito sério. O prontuário não fica nesse hospital, nessa clínica, nós temos um setor específico. E demanda para mim X tempo para poder entregar esse senhor. Não estou me negando, eu vou entregar, vou fazer petição, vou entregar. Mas eu preciso pelo menos de 20 dias, porque a sua requisição vai passar agora pelo meu corpo jurídico, o corpo jurídico com certeza vai dizer que sim, nós temos que entregar. Aí, por força de resolução do Conselho Federal de Medicina, vou ter que passar essa requisição para o meu diretor clínico, que vai autorizar, e aí eu vou enviar para esse setor, que vai localizar esse prontuário, localizar todos os demais documentos inerentes a esse prontuário, para xerocar e entregar ao senhor, para que o senhor use dentro do seu inquérito policial. E eu preciso de 20 dias. Se o senhor fizer isso, o senhor não está afrontando a lei, não está afrontando o delegado, e está ganhando um tempo muito importante. O delegado virou as costas, você já sobe, chama o seu jurídico e fala: prepara já uma procuração e vá já naquela delegacia ver esse inquérito e ver o que está acontecendo. Porque se eu tenho um delegado de polícia batendo aqui nas minhas portas, eu quero saber se isso não está envolvendo diretamente o meu hospital e o meu médico. De repente não tem nada a ver com o hospital e com o médico, de repente tem a ver com um terceiro. Mas se é penal, com quase toda certeza tem a ver com alguém aqui do meu hospital. Aí vai ser conferida uma procuração a esse delegado, a esse advogado, e esse advogado vai então comparecer naquela delegacia para requerer vista daquele inquérito. Vai chegar munido com a cópia do contrato social ou do estatuto daquele hospital, a mais a procuração,
Senhor escrivão, bom dia, boa tarde, eu sou o Dr. Fulano de Tal, eu preciso compulsar os autos desse inquérito. Em alguns casos, os delegados não querem que o advogado compulse os autos do inquérito, sem antes entregar a cópia do prontuário do paciente. E aí vem a negativa do escrivão. Olha, doutor, esse inquérito está ocorrendo sob segredos de justiça e mesmo o senhor sendo advogado da parte, eu não posso dar vistas ao senhor. Ele falou, como não? Eu tenho direito. A lei de 1906, ela me garante o direito de compulsar um processo ou um inquérito independente de procuração ou não, desde que eu me identifique. Doutor, mas é ordem do delegado, então você vai falar com o delegado. Aí você vai, tá bom, quem é o titular? Fulano de Tal. Com licença, doutor, sou o doutor Fulano de Tal, eu preciso ter vista do inquérito tal, eu preciso entender o que está acontecendo, uma vez que o senhor está requisitando cópia do prontuário desse paciente, eu preciso saber o que está acontecendo. Doutor, desculpe, o senhor trabalha no fórum. Aqui na minha delegacia o senhor não vai ter acesso a esse inquérito porque tramita sob segredo de justiça e eu não vou permitir ao senhor que o senhor tenha acesso. O que você vai fazer? Vai discutir com o delegado? Vai correr no seccional? Vai correr na corregedoria? Vai ligar para o secretário de segurança? Vai ligar para a ONU? Não vai fazer nada disso. Você vai sair dali, quietinho, volta para o seu escritório, faz uma petição, requerendo desta feita de forma formal vista do inquérito policial número tal e já justifica o motivo e volta naquela delegacia, não com o escrivão, mas direto naquele delegado titular. Falou, doutor, o senhor já disse que não, mas eu tenho que ter a sua negativa de forma formal. Então aqui está a minha petição pedindo vista do inquérito. Se o senhor for indeferir, então o senhor recebe a minha petição, indefere e justifica o motivo que o senhor está indeferindo. Se o delegado for consciente, ele vai colocar lá, indefiro o pedido, porque o poder discricionário é desta autoridade policial e esse inquérito trata de segredo de justiça. Ponto. O que você pega? Boa tarde, bom dia, boa noite, até logo, passe bem. Vem com a sua via, onde está escrito lá indeferimento, e com isso você vai fazer o quê? Você vai interpor um habeas data para ter acesso àquela informação e vai justificar ao juiz de primeira instância que você está interpondo aquele habeas data porque o seu direito de informação, que está previsto na Constituição Federal, e o seu direito de exercer a sua profissão, que está previsto na Lei de 1906, está sendo violado pela autoridade, sem ter ela poder para tal. Porque o direito de informação cabe a todos nós. Ponto. Independente de recolhimento de taxa ou não. E aí, você vai fundamentar com a negativa dele, e a justificativa é que envolve o seu hospital, e você não sabe até onde o seu hospital está envolvido, quem está envolvido, e você tem um direito de informação, direito da defesa, não é? E você vai fundamentar no artigo 72 da Constituição Federal, onde diz lá, conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante dos registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E com certeza, em sede liminar, o juiz vai lhe dar a tutela, vai lhe conceder a tutela. Você volta àquela delegacia, só dou um conselho ao senhor, que não vá só, já que houve ali uma animosidade, não vou dar, vai dar, não vai dar, não vou dar, não vou dar, não vou, vou para o judiciário, peça que alguém da ordem dos advogados, do setor de prerrogativas, acompanhe o senhor, de sorte ao senhor não ser exposto a uma situação de risco dentro de uma delegacia, que muitas vezes acontece, não é? Aí você chega novamente naquele delegado titular, com licença, doutor, bom dia, eu consegui uma autorização judicial, um habeas data, para que o senhor me conceda
vista do inquérito policial. E a propósito, esse senhor aqui é da Ordem dos Advogados do Brasil, da Prerrogativa, está me acompanhando porque eu não me senti bem em voltar aqui sozinho. Nada contra o senhor, mas eu não senti. É algo meu, é algo íntimo meu. Eu não consigo transitar bem dentro de uma delegacia, então já trouxe esse senhor que está aqui do meu lado, essa senhora, que é da OAB, do setor de prerrogativas. Ok, doutor? Aí vem, não, doutor, que isso? Doutor, pra que isso? O senhor devia ter falado. Mas eu vim, eu falei com o senhor não deu, pô. Essa foi, a única solução que eu tive foi essa. Mas tudo bem, doutor, o senhor vai dar acesso? Claro, doutor. Espera um pouquinho aqui. O delegado sai da sala, chega lá para o escrivão e fala, escuta, aquele advogado voltou com habeas data. Você vai dizer a ele que não tem problema algum em conceder vista do inquérito, só que o inquérito foi para prazo. Tá bom? Vamos dar uma canseira nesse advogadozinho aí, esse carça branca aí. Doutor, pode ir lá falar com o meu escrivão, tá bom? Aí você chega lá, escrivão na maior cara de pau. Ô, doutor, eu vou receber a sua petição, só que o inquérito não está aqui. O inquérito foi para prazo. Ah, foi para prazo, senhor escrivão? Sem problema, só me faz uma gentileza. Como se trata de uma ordem judicial, e se o senhor não cumprir, o senhor está descumprindo uma determinação legal, criando obstrução à justiça, eu vou pedir uma gentileza ao senhor. O senhor me mostre o livro que consta a relação dos inquéritos que foram para o fórum com pedido de dilação de prazo ou outras providências, para que eu certifique ao juiz que eu ainda não tive acesso porque foi para prazo. E aí, se o escrivão não quiser mostrar para você esse livro, é porque o inquérito está lá. Aí o bicho pega, aí você volta para o fórum e fala, excelência, estão obstruindo a justiça. E aí sim a corregedoria e até a caso de exoneração. Mas via de regra não chega nisso. Quando você pede o livro, o escrivão vai pegar o livro, doutor, desculpa, foi um erro meu, não sei onde é que está a minha cabeça, não, o inquérito está aqui, eu já vou conceder vistas ao senhor. Ou, de repente, o livro, ele mostra o livro e realmente está lá. Doutor, está aqui, eu não estou mentindo para o senhor. Foi anteontem para prazo e agora só volta daqui a 30 dias. Então o senhor me apresente a cópia do prontuário do paciente. Não, senhor. Eu vou atravessar uma outra petição para o senhor delegado dizendo que eu só vou apresentar a cópia do paciente, a cópia do prontuário do meu paciente quando eu tiver acesso ao inquérito. Enquanto eu não tiver acesso ao inquérito, eu não vou apresentar. Eu estou dentro do meu legítimo direito de defesa minha ou de outrem. Ponto final. E você atravessa uma nova petição, pedindo a dilação de prazo, tendo em vista que você não teve acesso ao inquérito, e o delegado vai ser obrigado a conceder para você este prazo até que o inquérito volte àquela delegacia, você tenha acesso e você então entregue o seu prontuário àquele delegado. Mas Jaime, para que tudo isso? Para que essa confusão? Não é melhor chegar e já entregar? Não, meu querido, minha querida. Se você está fazendo tudo isso, é para que você tenha acesso às informações que estão contidas naquele inquérito. Porque de repente você vai ter uma surpresa desagradável. Naquele inquérito, versa sobre uma queixa contra o seu médico, contra o seu hospital. E é um inquérito policial. E aí o que acontece? Como você já tem essas informações, que a coisa guarda a relação com o teu médico e com aquele hospital, e que a tua batata está assando, você vai se antecipar aos efeitos daquele inquérito e o desdobro que vai dar na área civil. E vai preparar o quê? Quando você entregar a cópia do prontuário do seu paciente, você já vai entregar com uma nota de esclarecimento daquilo que ali está contido. Mas, Jaime, pode em inquérito policial você, além de entregar a cópia do prontuário do paciente, entregar uma nota explicativa? Quem disse que não? Ah, Jaime, é porque eu ouvi um juiz falar que no inquérito policial não cabe o princípio do contraditório, e alguns juristas, eu já não gosto da palavra jurista, porque para mim, na minha carteira da OAB está escrito advogado, não está escrito jurista. Então para mim todos são advogados, uns com maiores experiências e outros com menores experiências. Sou advogado.
Meu querido, quem disse para você que no inquérito policial não tem um princípio do contraditório? Eu vou dar um exemplo clássico para você, bem simples. Eu já emito 3 cheques predatados para você, ok? Joãozinho ou Maria. Compro alguma coisa de você, você me presta o serviço, eu te pago com 3 cheques predatados. Lembrando que na Lei 7.357 não existe a figura do cheque predatado. Essa figura veio se consolidando por uso e costume, e hoje nós temos vários julgados, inclusive do STJ e do STF, dizendo cheque pós-datado tem que cumprir aquilo que foi convencionado. Se depositar antes, quem depositou antes vai responder a um processo civil por danos materiais e danos morais. Ponto. Figura típica do artigo 186 e artigo 927. Acabou, fim de papo. Aí você, Joãozinho, deposita o primeiro na data aprazada, deposita o segundo na data aprazada e o terceiro, de má fé ou não, você deposita antes da data aprazada. E esse cheque volta sem fundo. E você, com raiva de mim, sem ter motivo, porque você que foi errado, você tem um amigo que é delegado, fala, pô, o cara me deu um cheque sem fundo. Pô, tudo bem, vamos fazer uma pressão nesse cara? De repente ele vem e fica com medo, já paga para você aqui, e eu relato o inquérito, e a lei diz que se a pessoa que está respondendo ao inquérito policial se ressarcir o prejuízo da vítima antes de oferecida a denúncia, não haverá processo, o promotor não vai oferecer processo, e aí fica tudo bem. Isso é comum, isso é usual acontecer. Aí instala-se o inquérito policial, eu passo a ser estelionatário, e um belo dia recebo no meu hospital, ou na minha casa, ou no meu escritório, uma intimação para comparecer naquela delegacia para prestar esclarecimento. Note, quando eu recebo a intimação para prestar esclarecimento, já não abriu o contraditório, sim ou não? Sim, senhores, já abriu o contraditório. Por quê? O delegado vai ter que me ouvir. Eu chego lá, o delegado não está nem aí para mim, que é o escrivão que vai fazer tudo. Ô, senhor doutor Jaime, tudo bem? Olha, doutor, tem uma queixa aqui por estelionato, o senhor deu um cheque sem fundos, e a pessoa está, nossa, está tão magoada com o senhor, está desolada, está até doente, doutor. Tem como resolver isso aqui não, doutor? Talvez o senhor tenha tido algum problema. Aí você olha bem para o escrivão, assim, nos olhos dele, e fala assim, eu tive um problema, assim, confiar nessa pessoa. Porque esse é o terceiro cheque de 2 pré-datados. Os 2 primeiros ele respeitou e esse ele depositou antes do prazo. Eu já trouxe para o senhor cópia dos demais cheques que ele depositou nas datas aprazadas. Trouxe o meu extrato no dia que ele depositou o último cheque, que realmente não tinha fundos porque não foi essa data que eu combinei com ele. E trouxe outro extrato que prova para o senhor que no dia que deveria depositar esse cheque eu tinha fundos como tenho até hoje. Portanto, eu não meti o cheque sem fundo, ele que desrespeitou. E na medida em que eu falo isso, o que eu faço? Eu entrego esses extratos bancários para aquele escrivão, para que ele junte nos autos daquele inquérito. Abriu-se o princípio do contraditório, sim ou não? Abriu. Juntei documento, sim ou não? Juntei documento. Portanto, na área médica vai ser a mesma coisa. Você pode e deve. E sabe por quê? Se você quer ganhar um processo penal, a sua defesa inicia-se nos autos do inquérito policial. E se você chegar nessa situação, contrate sempre um bom advogado criminalista, que entenda bem da área penal. Não vai encontrar um civilista, por favor. Contate um criminalista. É como médico. Você sempre vai buscar o quê? Um especialista naquela patologia que você tem. Tá bom? Senhores, dito isso, eu encerro por aqui essa nossa pequena videoaula. Desejo aos senhores sucesso. Eu ficarei muito feliz se os senhores me derem um feedback dessa nossa videoaula através do meu canal O Direito Médico ou através do meu e-mail dr, abreviação do Dr. Jaime, _ Direito Médico e Saúde, ou no meu WhatsApp 011 98755 0412. Agradeço imensamente a sua atenção e eu espero que essa videoaula sirva para você, para que você possa se aprimorar nesta área da saúde, ok?
Forte abraço, estejam com Deus.